O deputado Reinhold Stefani Júnior pronunciou-se por meio das redes sociais após o senador Randolph Rodrigues acionar a Polícia Legislativa com a finalidade de retirá-lo da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros. Reinhold declarou: "Agora há pouco fui censurado na CPI da Covid, pois estava lá para mostrar para vocês o que estava sendo feito e, de forma arbitrária, o senador Randolph Rodrigues determinou que a Polícia Legislativa me retirasse da sala. Um absurdo o que é feito nessa CPI, a forma como tratam depoentes e parlamentares, a forma como censuram opinião, a liberdade de expressão e o meu direito de estar ali como parlamentar e o abuso de poder realizado por ele. Estava lá como parlamentar, a lei me permite. Fico imaginando se eu não fosse um parlamentar." Randolph Rodrigues parou a sessão, tentou me constranger, tentou chamar a polícia. É uma pessoa desqualificada, despreparada. Uma CPI que não vai a lugar nenhum, só quer prejudicar o presidente. Triste a atuação do senador. Assista. A tentativa de cerceamento de liberdade, de expressão, de constrangimento imoral e ilegal que o senador Randolph Rodrigues tentou comigo é um absurdo. Fico imaginando se eu não fosse deputado federal. Estava lá como parlamentar, que a lei permite, acompanhando a CPI, fiz um comentário para minhas redes sociais que ele nem escutou, mas ele viu que eu estava falando para as redes sociais. Parou a sessão, tentou me constranger, tentar chamar a polícia. É uma pessoa despreparada, desqualificada, desequilibrada para estar na função. Uma CPI que, como eu falei, não vai a lugar nenhum, só quer prejudicar o presidente, não ajuda o país. Triste a atuação do senador. Não, senador, eu não facilitei tratativas com ninguém. Como não? Com ninguém. Orientar uma pessoa a enviar documentos a um e-mail institucional, isso é facilitar tratativas? E levar o restaurante para um encontro? Na minha percepção, não. E levar restaurante para um encontro, não é facilitar a tratativa? A pessoa me pediu uma agenda. Eu falei, peça direto ao diretor. Qual sua relação com Guilherme Torres Ribeiro? Presidente, não conheço. Relator, só um minutinho. Deputado, algum problema? Vossa Excelência aqui gravou um vídeo se referindo à CPI. O problema é que Vossa Excelência praticou ainda há pouco um ato de desacato a essa comissão. O senhor pode se identificar, por favor? Qual a autoridade sua para isso aqui? O senhor não pode desrespeitar essa comissão parlamentar de inquérito, não pode atuar dessa forma, e eu pedirei para as seguranças daqui do Senado tomar as devidas providências em relação a Vossa Excelência. Por gentileza, a segurança a Polícia Legislativa para tomar as providências. O senhor pode se identificar? Já me identifiquei. Eu quero pedir para a Polícia Legislativa autuar este parlamentar. Continua o modus operandi do governo. Qual sua relação com o senhor Guilherme? Só um minuto, senhor relator. Por favor. O depoente está pedindo 5 minutos do seu banheiro. Suspenso por 5 minutos. Eu queria pedir até aos colegas do governo para conterem os parlamentares da base de apoio com medidas desse tipo. Isso aqui é uma assinte a essa comissão parlamentar. Senador Randolph, não generalize. Vamos... Ele é liderado por Vossa Excelência, senhor Fernando Bezerra. Certamente que não. Ele é liderado por Vossa Excelência. líder do governo no Senado Federal. Não faça essa Ele é liderado por generalização. Então, Vossa Excelência não precisa fazer. Então faça o contato com a liderança do governo no Congresso Nacional. Farei. Este deputado federal Vossa aqui Excelência não veio aqui generaliza. insultar essa comissão parlamentar de inquérito. Com qual eu me solidarizo e concordo. Nós refutamos esse tipo de atitude, mas não queira generalizar. Agradeço, Vossa Excelência. Não queira generalizar. A reunião está suspensa por 5 minutos. Há pessoas que existem. Aqui, então, esse trecho para voltar a transmitir ao vivo a reunião que foi retomada neste momento. Acompanhe. Comunicado dessa presidência,
A Comissão Parlamentar de Inquérito identificou o senhor deputado Reinoldi Stefanes Júnior como tendo praticado aqui um ato de desrespeito a esta comissão. Esta presidência garantirá a todas as senhoras e senhores parlamentares membros do Congresso Nacional, sejam senhoras e senhores senadoras e senadores, senhoras e senhores deputados e deputadas, o livre acesso a essa comissão parlamentar de inquérito. Entretanto, essa CPI não admitirá tentativas de tumultuar o trabalho desta comissão ou, ao mesmo tempo, atos de provocação, atos de intimidação aos membros dessa comissão parlamentar de inquérito. Nesse sentido, nós comunicaremos ao deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, o ocorrido dessa manhã por parte do deputado Stefanes Júnior. Reitero, está assegurado e é assegurado pelo Regimento Comum da Casa o livre acesso de qualquer parlamentar a essa comissão. Não é aceitável o desrespeito, a agressão ou a tentativa de tumultuar os trabalhos dessa comissão. Eu determino à Secretaria que faça a devida comunicação e, se possível e se necessário, uma eventual comunicação ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Agradeço ao senador Fernando Bezerra, ao mesmo tempo, a solidariedade a esta comissão e tenho certeza, eu quero acreditar que isto foi um ato isolado da parte deste parlamentar. Retomando, senador Renan Calheiros. Coronel Blanco, qual sua relação com Guilherme Torres Ribeiro? Ou com o pai dele, José Odilon Torres da Silva Júnior? Não, eu conheço uma pessoa chamada Odilon. Não sei o nome todo, provavelmente deve ser esse aí que o senhor está citando. Qual sua relação? Não, relação nenhuma. Qual a sua relação com o coronel da reserva Elcio Bruno de Almeida? Não conheço. Algum agente público pediu propina ou vantagens a Vossa Senhoria, tanto para que Vossa Senhoria chegasse ao Ministério da Saúde ou diretamente sobre venda de vacinas? Não, senhor. O que Vossa Senhoria recebeu ou solicitou para facilitar a aproximação entre negociadores paralelos de vacina e o Ministério da Saúde? Não recebi nada, vantagem nenhuma e nem facilitei nada. Vossa Senhoria negocia ou negociou outros produtos de saúde junto ao Ministério? Não, senhor. Nunca negociei nada, nem com o Ministério, nem com qualquer órgão de qualquer instância, seja ela municipal, estadual ou federal. Qual é a relação de Vossa Senhoria com o coronel Glaucio Otaviano Guerra? Não conheço. Não conhece? Não. É do Exército esse daí, senador? É do Exército. É do Exército? Não conheço. A Guerra que eu conheço é outra. Qual sua relação com Alex Leal Marinho? Alex Leal Marinho é um tenente-coronel do Exército e que trabalhou durante o tempo que eu lá me encontrei. Ele era coordenador de logística do Departamento Logístico. E com o coronel Marcelo Bento Pires? Coronel Pires, eu não vou me recordar agora quando que ele chegou lá, mas ele chegou bem depois e ele trabalhava na Secretaria Executiva, salvo engano, mas ocupava cargo lá. Eu não sei exatamente o cargo que ele ocupava. Vossa Senhoria conhece Ailton Soligo? Ailton Soligo? Não conheço. Não. É o Cascavel? Conheço, Cascavel eu conheço. Qual é seu relacionamento com ele? Eu conheci o Cascavel juntamente, né, com algumas outras pessoas a partir de maio do ano passado, quando nós chegamos aqui a Brasília. Nós ficamos todos, né, reunidos ali no Hotel de Trânsito. Qual o seu relacionamento com ele? Continua? Qual foi a última vez que estiveram? Depois que eu saí do Ministério, eu nunca mais estive com o Cascavel e
Também não tive contato com ele. Muito obrigado, eu estou satisfeito, presidente. Muitíssimo obrigado, senhor relator. Dando sequência, senadora Elisiane Gama. Tempo seu para inquirição, o depoente está à vossa disposição. Acho que eu vou falar. Senhor presidente, senhor relator, senhoras e senhores parlamentares, Coronel Marcelo Blanco. Coronel Marcelo Blanco, qual a definição que o senhor dá do Dominguete? Hoje, né? Hoje, com tudo que tem sido veiculado aí, é uma pessoa com comportamento no mínimo estranho. Senadora, assim, de uma forma muito pessoal, eu tenho muita dificuldade em fazer um juízo de valor de alguém. Isso é uma coisa muito pessoal minha, entendeu? Eu não gosto de mesmo toda essa história ter sido iniciada com o Dominguete, mas, assim, o comportamental dele é no mínimo estranho, né? Coisa que eu não tinha. A partir de quando você começou a perceber que ele era estranho? Ou você só consegue ver isso hoje? Plenamente eu só consigo ver isso hoje. Plenamente eu só consigo ver isso hoje. E você chegou até onde nas suas conversas e tratativas com ele? E onde você interrompeu, na verdade, essas tratativas? Em qual momento você percebeu? Na verdade, de uma forma muito geral, a coisa se dava. Ele informava que tinha enviado o documento, eu não acompanhava isso daí. E quando ele entendia, e se é que demorava, não sei nem se a coisa demorava, né? Mas eu digamos assim, o que ele me falava eu tomava como de boa fé. Aí ele só fazia isso, coronel, tá parado lá, não estão olhando o documento, tem como ver o que está acontecendo? Era só isso. E quando eu conseguia falar com o diretor, que também não era toda hora, e obviamente ele conseguia olhar o conjunto de documentos, ele falava, olha, continua faltando documento. Eu percebo, Coronel Marcelo, que o senhor falava com ele intensamente, né? O senhor chegava a passar, por exemplo, algumas mensagens de madrugada. Tem umas aqui de 3 da manhã, 4 horas da manhã. Não, eu de madrugada, eu nunca enviei mensagem a ninguém. Tem conversa, sim. Já lhe passo aqui exatamente os horários com o Dominguete. Não, de madrugada, seguramente as mensagens, não. Os horários, eram horários por volta de 3 horas da manhã, não é? Outros, na verdade, de forma mais intensa. Mas eu já pego aqui o levantamento. A senhora tem como precisar? Tenho. Porque isso às vezes, se a senhora me permite, isso às vezes acontece por conta da configuração equivocada do aparelho, né? 3 e pouca da manhã, eu sou casado, tenho 3 filhos, eu estou dormindo nesse horário. A senhora entendeu? Então, assim, isso daí seguramente não procede. Eu vou lhe passar já os horários exatos, mas antes, ainda falando sobre várias mensagens, o senhor diz que o senhor foi para o restaurante no dia 25, né? Sim. E aí, o senhor foi... Como é que o senhor chegou lá? Quem lhe ligou? Quem lhe informou que o Roberto Dias estaria lá? Não, o Roberto Dias me falou que estaria no Vasto mais tarde. Eu sabia que ele estaria no Vasto mais tarde. Mas você sabia como? Você adivinhou? Porque eu consegui falar com ele durante a quinta-feira. Durante a quinta-feira eu consegui falar com ele, coisa que eu não tinha conseguido antes. E ele a informação falou, que eu tinha... Quinta-feira, o dia 25 foi... Quinta-feira. E nesse dia você conversou com ele? Foi a única vez que eu consegui falar com ele estando em Brasília, porque a informação que eu tinha é que ele estava em viagem, ele estava fora de Brasília. Assim sendo, não haveria como ter outra data para uma possível agenda do Dominguete que não fosse ou quinta ou sexta antes do retorno dele para a cidade de origem. A senhora entendeu? Certo. Aí você, então, soube do próprio Roberto Dias de que ele estaria no restaurante. Sim. Você falou para ele que você ia para lá? Não, nesse momento não. Não falei. Na verdade, nem passou pela minha cabeça nesse momento. Isso daí, esse tipo de, vamos botar assim, essa possibilidade, eu só vim a pensar ao longo do dia. Você lembra o horário que você falou com ele? Não vou lembrar. Foi de manhã ou à tarde? Não lembro, senadora, não lembro. Não me recordo. Certo. Aí depois, na sequência, você faz contato com o Dominguete? Não me recordo assim quanto tempo em sequência, mas eu converso com o Dominguete e falo, olha, a gente poderia fazer o seguinte, tá? Você já se encontra próximo ao Brasília Shopping, eu te encontro lá, a gente come alguma coisa, tá? Eu te apresento o diretor e você peça a sua agenda.
Aí você ficou em contato com ele direto, ligando para o Dominguete várias vezes? Não me recordo agora quantas vezes. A gente tratava, por exemplo, em algumas oportunidades, sobre essas questões do privado. Mas nesse dia você liga várias vezes. Veja, ó, tem um registro de comunicação entre vocês dois, 14h36, depois um 17h24, depois um outro 18h57, e aí você já vem para o horário da noite. Uma outra 21h12 e outra 21h50. Senadora, você programou então muito cedo que estivesse lá, né? Porque você começa a falar com ele a partir das 2h da tarde. Eu não sei precisar para a senhora qual foi o horário que eu falei com ele, né? Que eu propus a ele, né? De encontrar com ele no shopping e posteriormente no Vasto. Mas seguramente as conversas do Dominguete, nesse caso, nesse dia específico, ou era com relação a essa possibilidade do encontro mais tarde, ou questão do privado, que a gente falava muito nesse período. A gente falava, pela minha parte, quando eu buscava o Dominguete, eu falava muito desse assunto. Você falou do que privado, que eu não entendi? Das condições da gente montar um modelo de negócio para a venda no privado. Então vamos lá na venda do privado, Marcelo. Todo mundo que está no setor privado, e aí, por exemplo, comissionamento para o privado não é ilegal. E se tem, na verdade, tratativas entre várias empresas, enfim. E é isso que a gente não consegue entender. Você disse que não havia comissionamento. Não havia. Mas por quê? Você tinha saído do serviço público, estava inclusive com uma empresa, não é? Sendo aberta aí, que era a Volaren, para fazer esse tipo de negociação. Você ia fazer uma negociação de graça, não ia ter comissionamento, não dá para entender isso. Vou tentar passar para a senhora qual era o meu racional e como eu enxergava isso à época. Na minha cabeça, não existia uma participação minha em negociação. Não existia participação sua? Na minha cabeça, com o público. Não, tá bom, não estou mais falando do público. Não, pois então por isso que eu estou falando para a senhora. No público, vamos pegar primeiro o público, que no caso a gente está falando de Ministério da Saúde. Na minha cabeça, não existia isso. Eu nunca intencionei isso. Na verdade, até hoje, não permanece ou não construí como opção negociar com o público. Tanto é que desde que minha empresa foi aberta, né, que a data precisar... Não, mas não é isso, eu estou perguntando isso. O que a Davat, o que o Dominguete negociou com você em termos de comissionamento? Ele no fala privado, em uma das... a senhora Isso. Também no privado não chegamos nesse ponto. Mas você não tratou, você passou do mês de janeiro ao mês de março, coronel. Não, mas por quê, Você passou, senadora? 3 meses falando com o Dominguete várias vezes. A gente tem aqui o último registro de sua conversa com ele, foi no dia 31 de março, inclusive com algumas mensagens ou ligações que algumas mensagens, inclusive, foram apagadas. Você fica de janeiro, fevereiro e março fazendo uma tratativa com ele sobre negociações para, em tese, o setor privado. E você não trata em nenhum momento de valores de comissionamento. Senadora, ele diz isso aqui do comissionamento de 20 centavos. Senadora, no privado que a senhora está falando, nós também não avançamos nessa fase, na minha cabeça, por um motivo muito simples. Toda vez que eu conversava com ele, eu cobrava documentação para instruir alguma coisa, desenhar um modelo de negócio no privado, isso nunca se deu. Então, como eu costumo dizer, não passou da página 2. Para eu poder sentar com algum tipo de interlocutor fora que tenha interesse em vacina, alguma grande empresa, enfim, dessas muitas, que é o que se discutia à época, em função da documentação que estava tramitando no parlamento, para que isso ocorresse, eu precisava ter um conjunto de documentos mínimos. E ele não avançou nesse sentido. Em função disso, a gente jamais sentou também para construir essas questões no privado. E o valor dos 20 centavos, que ele fala de comissionamento, seria para quê? Não, esse valor de 20 centavos, até onde eu sei, era comissionamento dele e das pessoas que integravam a Davat e a operação dele. Certo, mas esse comissionamento dos 20 centavos, não é, que na verdade ele faz uma referência, não é? Aí ele cita em algum momento, por exemplo, grupos. E quando ele fala de grupo, ele fala de 2 grupos. Sim. Ele fala do grupo que seria o grupo do coronel Elcio Franco e o grupo do Roberto Dias. Você teve conversas e você teve informações sobre a existência desses 2 grupos em algum momento? Não existe isso. Sim. Não existe as questões de grupos, isso é uma fantasia, jamais existiu. Não existia grupos. Não. Por que todo jamais mundo foi tratei demitido? alguma... Deixa eu fazer uma pergunta.
Perdão. Continue. Jamais houve qualquer construção nesse sentido. Veja bem, entendeu? se não havia grupo, deixa eu fazer uma pergunta. Por que o coronel Elcio concentrou nele toda a força, através da portaria lá do dia 29 de janeiro, ele coloca para ele toda a força, demite uma série de pessoas, mas ele deixa, inclusive, o Roberto Dias lá, preservado, né? Por que ele faz toda uma mudança, tira as pessoas do baixo escalão, que estavam em posições, na verdade, inferiores hierarquicamente ao Roberto Dias? Por que ele toma uma atitude dessa forma? Senadora, como eu já falei aqui, essa determinação do secretário executivo, ela se deu depois que eu tinha saído de lá. Então, assim, eu nem tinha conhecimento à época. Eu vim conhecer que houve uma determinação no final do ano de 2020, o senhor ainda estava lá e o senhor Roberto Dias foi ventilado a exoneração dele. O senhor está lembrado desse momento? Esse ventilado que o senhor fala é o que sai em matéria pública? Não, vocês conviviam ali. Então era uma discussão normal de ter ali, olha, o Roberto Dias pode cair, estão pedindo a cabeça dele, ou coisa parecida e tal. Isso não ventilaram lá? Entendi, senhor. Entendi. Mas da minha parte, eu não participava dessas tratativas com estratégia. Não estou dizendo para o senhor, estou dizendo que ventilaram. Foi nesse momento que tiraram todos os poderes do Roberto Dias. O senhor estava lá ainda. Não, o senhor diz os coordenadores que trabalhavam, salvo engano meu, saíram no meio do ano. Não vou ter a data precisa, mas não foi no meio do ano, no final do ano. No meio do ano passado, né? No meio do ano passado. Ah, sim. Foi nesse momento que se ventilou a saída dele. Isso que eu estou lhe dizendo. Aí não conseguiram tirar ele, porque teve vários pedidos para mantê-lo, mas tiraram todo o poder que ele tinha ali, inclusive trocando os assessores dele, que ele aqui disse que eram pessoas qualificadas, estavam fazendo um bom serviço, e não sabia a razão porque tinham sido exonerados. No seu caso, o senhor saiu em janeiro, dia 29 de janeiro. Qual foi a razão do senhor ter saído do Ministério? Como eu coloquei aqui, eu não saí, né, sozinho nesse período, né? Saímos 4, né? Não. Sim, mas sair 4 isso não quer dizer nada. Mas senhor, do ponto de vista seu, qual a razão do senhor sair? Esse tipo de decisão cabe à chefia. Eu não tive acesso. O senhor é do Rio de Janeiro? Sim, senhor. Isso. O senhor veio para Brasília trabalhar? Ou o senhor já estava em Brasília? Não, senhor. O senhor morava no Rio e foi convidado para vir para o Ministério através de quem? Através de um companheiro meu de turma da equipe do General Pazuello. Equipe de turma, então sem relação nenhuma com o Bolsonaro? Não, zero relação. Não conheço o presidente, não conheço a família Bolsonaro, nunca tive com os filhos do presidente. Não estou falando isso. Não é o presidente Bolsonaro que lhe indicou esse cargo. Foi um assessor, um amigo do General Pazuello, é isso? Sim, meu amigo pessoal. E quando o senhor sai, o senhor conhece o General Roberto Severo Ramos? Conheci por ocasião do período que eu me encontrei no Ministério da Saúde. Ele é funcionário hoje de uma empresa que presta serviço ao Ministério da Saúde. Sim, fiquei sabendo disso. E o senhor tentou entrar nessa empresa para trabalhar nela? Não, senhor. A coisa não se deu dessa forma. O senhor foi convidado para trabalhar na VTC Log? Fui convidado pelo General Severo. Na verdade, não foi bem um convite. O General Severo, em determinado momento, entra em contato comigo e ele diz o seguinte: Blanco, quando você sair do Ministério, ele sabia que eu era do Rio de Janeiro, que a minha família estava no Rio de Janeiro, né? Essa era a primeira informação que ele tinha. Aí ele falou: te interessa assumir a coordenação de um braço da operação da VTC Log que vai ser aberta no Galeão, provavelmente a partir de abril. Isso era a informação que eu tinha. Tá? Quem fez essa pergunta? Quem me perguntou isso foi o General Severo. Que trabalha na VTC Log. Quando foi isso? Não, senador, eu não me recordo agora. Isso é importante. Talvez tenha sido final do ano passado, provavelmente finalzinho do ano passado. Quer dizer, ia ter lá no Galeão um braço da VTC Log e o general lhe faz esse convite e por razões pessoais o senhor não aceitou? Eu posso até falar aqui por que eu não aceitei. Eu não aceitei, no primeiro momento eu agradeci a confiança e tudo e fiquei de pensar, mas eu não aceitei por 2 motivos, basicamente. Um é que nunca eu tive a intenção de ficar preso a nada. Então, isso daí implicaria eu
deixar de ser dono do meu tempo novamente, digamos assim, né? E segundo, porque eu já tinha, em tratativas familiares, minha esposa já tinha aceitado vir para Brasília, nós nos mudamos em dezembro, então eu tinha acabado de voltar para Brasília, eu não tinha interesse em voltar para o Rio de Janeiro. Senhor presidente, 15 segundos. Presidente, Vossa Excelência pegou 5 minutos do meu tempo. Sem brincadeira, eu ouvi, presidente. Me lembro do tempo, mas quem sou eu para dizer que a senhora não está falando a verdade?